Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Você já ouviu falar que Deus não é Deus de confusão? Mas será que Deus realmente não é Deus de confusão? E como devemos orar? Nós temos a possibilidade de sermos confundidos? No devocional de hoje, estaremos analisando um Deus que não é de confusão, mas que causa confusão, e como devemos orar, já que sabemos que Deus é um Deus que, mesmo não sendo de confusão, ele vai causar confusão e, e vamos crescer espiritualmente com esse versículo, com essas passagens bíblicas. Antes de entrarmos aqui nos textos, eu quero pedir você fique até o final, porque estaremos orando todos os dias. Temos uma leitura da palavra, um entendimento da palavra e uma oração. E o objetivo é crescermos espiritualmente. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Eu vou ler para você aqui. Eu vou ler primeiro o 33, diz assim: Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então já entendemos aqui que o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto, que Deus não era Deus de confusão, mas de paz. O contexto vai mostrar que a igreja de Corinto era uma igreja que era cheia, tinha todos os dons espirituais. Mas os dons espirituais que essa igreja tinha não impedia que ela fosse uma das igrejas mais complicadas, mais difíceis. É tanto que temos 1º e 2 Coríntios, é um livro de epístolas. É bem grande a epístola, porque era uma igreja que tinha muito problema. Então, uma igreja que era, de certa forma, fervorosa, mas que tinha muita confusão. Aí aqui o apóstolo Paulo está falando sobre dons espirituais. Eu não sei você, mas eu cresci em igreja pentecostal. E durante muito tempo eu convivi, assim, muito próximo, ou mais próximo que pudesse, de, de pentecostais, buscando mesmo manifestação de dons e milagres. E o que eu percebi, não vim aqui criticar ninguém, pelo contrário, nós temos um respeito pelas diferenças religiosas. Eu, particularmente, fiz especialização em ciências das religiões, então eu tenho uma tolerância maior com respeito à diversidade religiosa. Não que eu aceite o que eu quero para mim, mas eu procuro entender esse tipo de manifestação. Então, eu observei que muitas das vezes as igrejas que têm muitos dons espirituais, profecia o tempo todo e aquela manifestação, geralmente ou muitas das vezes é uma igreja desorganizada. Um fala, o outro fala, aí alguém fala que Deus falou, e uma pessoa que diz que Deus falou nessa semana, na outra semana ela fala outra coisa totalmente diferente, e quando você vai perguntar para ela, mas não foi Deus que tinha falado? Ela diz, não, mas Deus mandou desdizer, mandou desfalar, mandou. Ou então, literalmente do jeito que eu estou dizendo aqui. Então, eu particularmente estou acostumado com isso. No momento nem tanto, mas já vi muito isso acontecer. E tomei muito cuidado. Eu falei aqui no devocional de ontem sobre Deus mandando o profeta voltar e desfazer o que ele havia dito. Mas ali uma situação especial mostrando a misericórdia divina. O que não pode acontecer é pessoas que se diz ter muita autoridade e passa e atropela autoridades e vira uma bagunça só. Então, o versículo específico aqui sobre confusão está falando sobre ordem no culto, ordem na igreja. Eu sei que o tema vai ficar interessante mais para o final. O versículo 32 vai dizer assim: E o
E os espíritos, aqui está no plural, e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Tem pessoa que pega esse versículo aqui e vai pregar que o Espírito Santo está sujeito ao profeta. E é por isso que o profeta tem que dar lugar para o Espírito Santo e tal. Mas aqui o versículo não está se referindo a Deus ser sujeito a um homem. Não está se referindo a Deus ser sujeito a um servo, ao Senhor, a sujeito ao servo. O versículo aqui está se referindo ao meu espírito sendo sujeito a mim. Por exemplo, eu poderia estar aqui pulando e gritando e falando com autoridade, mas não precisa, porque o meu espírito é sujeito a mim. Eu entendo que sentado nessa cadeira, conversando numa boa, você é capaz de entender tudo que eu estou falando e não precisa, nesse momento, de eu bater os pés e falar em línguas estranhas e pular para você entender. Nós precisamos de ter entendimento. É por isso que nós sempre focamos na palavra de Deus. É por isso que a Bíblia, ela é a nossa bússola. É por isso que onde não tem Bíblia tem confusão. Porque o profeta precisa de conhecer Bíblia. Sempre que algo não tiver de acordo com a palavra de Deus, não deve ser falado. A profecia está dentro da palavra de Deus. Então, quando um profeta levanta e fala que Deus vai curar, que Deus vai fazer, ou qualquer coisa do tipo, está dentro da palavra de Deus. Só um exemplo. Você vai ver aqui mesmo na plataforma pessoas dizendo: olha, porque o nome de Deus não é Jesus, é e tal, é Yaú e tal, e aquela confusão toda que eles arrumam. Não vou entrar no mérito aqui agora, mas eh, essas mesmas pessoas, vai revelar o dia da volta de Jesus. Só que elas vão quebrar a cara. Na verdade, já quebraram a cara várias vezes. Então a pessoa vem dizendo que tem muito conhecimento bíblico e que Deus revelou. E ela mostra no versículo bíblico, vai juntando número com número. Eu gosto de números. Eu estudo numerologia bíblica. Mas aqui, quando você vê a pessoa fazendo aquela confusão toda, e ele não percebe, porque quando alguém estuda história bíblica, história eclesiástica ou história do movimento religioso, ela vai perceber que várias pessoas já tentaram revelar o dia da volta de Jesus baseado na Bíblia e erraram. E erraram porque ignoraram a própria Bíblia, que diz que não compete a nós saber o dia. E isso é uma coisa muito séria. Mas vamos lá. Quando o texto bíblico diz que Deus não é Deus de confusão, ele está se referindo à ordem do culto. O culto tem que ser um culto organizado. Não tem negócio de uma pessoa atropelar a outra. Aí um profeta levanta, o outro levanta e manda o outro calar a boca, porque agora é Deus que está falando. E isso acontece demais da conta. E o que você vai ver aí de profetas, pseudos profetas endemoniados e ex-profetas desviados, porque brincaram muito com a palavra de Deus, não é brincadeira. Mas a pergunta é: Deus é Deus de confusão ou não? Na verdade, Deus não é Deus de confusão, mas Deus confunde o inimigo e deixa o inimigo se confundir por causa do próprio pecado dele. Vemos aqui no devocional de ontem, falamos sobre Balaão, e Balaão, ele sabia que não deveria amaldiçoar o povo de Deus, mas ele vai consultar o Senhor de novo, meio que pedindo uma permissão, porque Balaque havia dobrado o prêmio. E é aqui aonde Deus deixa a pessoa se confundir. Você sabe que não deve fazer. Você sabe que Deus não aprova. Mesmo assim, você fica procurando respaldo na palavra de Deus, procurando desculpa. Você pode ser confundido. Que é um outro exemplo clássico disso e que traz muita confusão, quando você observa, por exemplo, quando Saul consulta uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, de consultar os mortos.
Aí a confusão é grande, porque alguém vai dizer que naquele momento Deus permitiu, porque e tem um monte de teorias com respeito a isso. Mas não esqueça de uma coisa: Saul, que havia matado os adivinhadores, agora estava procurando uma. Quando você procura, quando você se submete ao mal, você está sujeito a ser enganado. Por falar em pentecostal, só um exemplo, eu já vi muitas das vezes pessoas interrogando demônios ou pessoas possessas por demônios e perguntando para essas pessoas coisas que o Espírito Santo deveria revelar ou coisas que não era da conta do pregador, do exorcista saber. E já questionei pessoas com respeito a isso e uma resposta que me deram uma vez foi: "Não, mas eu perguntei em nome de Jesus, então o demônio tem que falar". Olha, a pessoa se deixa enganar. A Bíblia é bem clara quando ela diz que não devemos consultar espíritos, entre outras passagens bíblicas. Quando você pergunta algo para Satanás, para um demoniado, uma coisa do tipo, você está se submetendo ali. Você está cometendo um erro grave. E nesse momento você pode sim ser enganado porque você quis ser enganado, porque você brincou com o perigo. Mas vemos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 9, quando Deus confunde. Leia do versículo 1 até o 9, eu não vou ler por questão de tempo. Gênesis 11, do versículo 1 ao 9, quando Deus confunde a humanidade no tempo que eles estavam construindo a Torre de Babel. Então ali Deus causou confusão para aquele povo. Vemos, por exemplo, em Números capítulo 11, versículo 24, quando Deus causa uma confusão no exército de Faraó, confunde, perturba o exército para dar tempo do povo chegar do outro lado do mar. Vemos, por exemplo, em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, e eu falei sobre a adoração aqui, talvez há uns 2 dias atrás, e, e eu falei quando Josafá colocou o exército na frente da batalha, Deus causou uma confusão nos inimigos e eles começaram a lutar uns contra os outros. Vemos isso também com Gideão, vemos isso também com Josué, no capítulo 10, versículo 10, quando Deus conturbou os inimigos ali do povo de Deus. Então Deus confunde sim o adversário e a Bíblia está cheia disso. É por isso que eu vejo muitas pessoas que parecem ser inteligentes, mas estão completamente seguindo um caminho de perturbação e cada vez mais elas se afundam mais em teorias, em ideologias e estão afastando cada vez mais das coisas espirituais. Mas e nós cristãos, como é que nós devemos fazer para ter uma mentalidade sadia? Porque o objetivo é eu não quero aprofundar muito nisso aqui também, mas a religião, ao mesmo tempo que ela cura, ela perturba pessoas. O que tem de gente perturbado por não entender o propósito de Deus, o que tem de gente perturbado porque confundiu. Antigamente falava-se que ler Bíblia demais fazia as pessoas ficarem loucas, né? Causava loucura. Então, mas tem gente que não é porque ler Bíblia demais, é porque misturam as coisas. Tem gente que mistura, chama sincretismo religioso, depois falo mais sobre isso. Livro de Salmo, capítulo 20, Salmo não é capítulo, Salmo é números. Salmo número 25 e o versículo 3. Olha só que interessante o salmista. 25, versículo 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Aqui tem duas coisas muito importantes. Primeiro, o salmista está dizendo: quem confia no Senhor não vai ser confundido. E confundidos serão aqueles que transgridem, aqueles que pecam, aqueles que desprezam a lei do Senhor
propositadamente. Esses serão confundidos. Aí você vai ver a pessoa dizendo que é homem de Deus, que é isso, que é aquilo outro, que Deus está realizando, que Deus está fazendo e que a obra está muito grande, mas eles estão sendo já confundidos, porque estão comercializando o evangelho, porque estão banalizando a palavra de Deus, porque estão seguindo um caminho errado. Livro ainda de Salmo 35, versículo 4, aqui, olha só a oração de Davi. O versículo 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhe-se os que contra mim intentam o mal. Em uma ocasião, Davi diz: não seremos confundidos porque confiamos no Senhor. Em outra passagem, ele diz: Deus confunde e envergonham aqueles que estão procurando me fazer o mal. Vamos orar? Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos dar uma mente sadia. Afinal de contas, Pai, a Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Deus, não nos deixe, Pai, envergonhados e nem confundidos diante do adversário. Pai, que venhamos servir ao Senhor com reverência, porque o Senhor não é um Deus de confusão e os dons espirituais que o Senhor deu para a igreja são dons, Pai, que é para edificar, para consolar, para exortar e que nós venhamos para utilizar com muito temor a Tua palavra, com temor ao Senhor, que quanto mais o Senhor nos usar, nos exaltar, mais temor venhamos ter do Senhor, respeito. Meu Pai, que nossa reverência pelo Senhor, que venhamos aprender a tirar a sandália dos nossos pés diante do Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor confunde, Pai, o adversário, que o Senhor confunde o inimigo. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, guarda, Pai, a nossa mente. A Tua palavra fala do capacete da salvação. Então, Pai, que a nossa mente venha estar protegida pelo capacete da salvação e que não venhamos ser confundidos, Pai, por nada desse mundo, nem filosofia, nem ideologia, nem religião e nem nada, Pai. Dá-nos visão espiritual e que nós venhamos, Pai, estar com as nossas visões, com nossos olhos abertos e que não venhamos, Pai, ser confundidos com o mundo, porque a Tua palavra diz que o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça neles a luz do Evangelho, que é a glória de Deus, que a glória do Senhor venha resplandecer em nossas vidas. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.